Oi pessoal, vídeo começando aqui no PTK e Pipoca. Sejam todos muito bem-vindos. Para quem não me conhece, eu sou o Patrick Ascioli e o assunto de hoje é Meu Nome é Gal, a cinebiografia aí de uma das maiores cantoras da história do Brasil, que foi muito importante aí em vários momentos da história do nosso país, que é interpretada aqui pela Sophie Charlotte e acabou de chegar aos cinemas. Vou trazer aqui os meus comentários e a minha opinião sobre o filme. Logo depois que você já for deixando o seu like aí, se inscrever no canal, não é inscrito, muita gente assiste os vídeos e não se inscreve, é muito importante que se inscreva, também que ative as notificações, nunca perde os vídeos, tá sempre ligado, fortalece o canal. Vou rodar a vinheta e volto já já. Bom, a gente tem aqui a Alô Politi dirigindo o filme junto com a Dandara Ferreira, que também interpreta Maria Bethânia aqui neste filme. A Alô Politi e a Maíra Buller também escreveram esse roteiro juntas aí, e temos esse filme aí que traz um período da história da Gal Costa, fazendo ali conexões com alguns momentos da sua vida. E assim, filme muito interessante em premissa, assim, porque ele pega um recorte ali do momento da ditadura, de todo o movimento da Tropicália, de toda a questão que a Gal viveu ali ao lado de Caetano, né, o Veloso, Gilberto Gil e outros grandes nomes da música, tanto entre compositores, cantores, né, militantes políticos e etc. A gente tem esse recorte ali, o que eu acho interessante de trazer, né, essa questão da voz, essa questão da arte em prol do país, em prol da cultura, fazer uma mudança política, fazer uma mudança de cabeças e olhar realmente para um futuro mais promissor do que aquele presente que estava sendo vivido na época. Isso é muito legal, assim. Eu acho que ele tem uma ideia interessante em fazer um recorte não tão comum, de a gente não precisar ver o nascimento, a morte da Gal, de todas essas questões aqui. Muitas coisas você vai entendendo ali ao longo do filme, por exemplo, a relação dela com a mãe, você já entende muito do que provavelmente ela viveu na infância, com a ausência do pai, a sexualidade, tudo isso vai sendo explorado ali de certa forma, mas eu acho que é uma cinebiografia que não faz jus a quem foi Gal Costa. Por quê? Porque, querendo ou não, as pessoas vão ao cinema querendo conhecer a história dela. Porque muita coisa ficou longe da mídia, muita coisa a gente não sabe. A gente gostaria de ver como algumas músicas foram compostas, como chegaram a Gal, como ela fez para cantar, o quanto essa música foi relevante para ela e para a história do país, etc, etc. E isso não é visto. A gente tem mais ou menos ali 5 anos só da vida de Gal Costa e tudo dentro desse período da ditadura. Qual é o problema disso? A gente vê muito mais essa divisão de tela com outras pessoas da arte que estavam vivendo naquela época, como eu falei, principalmente ali Caetano Veloso e Gilberto Gil. Então eu fico sentindo um pouco da falta da Gal Costa se sobressair no protagonismo do filme, que é sobre a história dela. E eu digo isso porque, assim, algumas das músicas mais emblemáticas, mais importantes e mais conhecidas dela ficam de fora do filme. Então eu acho que seria interessante a gente entender como elas chegaram a Gal, como elas foram compostas, por quê, como elas criaram realmente essa questão de são as músicas mais conhecidas dela. A gente não tem. Algumas das questões ali para mim também, essa montagem traz uma dificuldade na absorção e na minha aproximação da história. E outra coisa, a Sophie Charlotte ela tem um alcance vocal muito bom, então eu acho que ela seguraria muito bem cantar as músicas de Gal Costa ali, como ela mostra em alguns momentos do filme, quando a personagem canta ao vivo. Mas quando ela está em estúdio fazendo gravações, por exemplo, a gente tem uma dublagem que não fica nem um pouco natural. A gente percebe que a Sophie Charlotte não está cantando e a gente percebe que é a Gal Costa que está cantando. Ah, Patrick, mas a voz da Gal é muito marcante, realmente vai dar para perceber. Mas dá para eles fazerem com um pouco mais de naturalidade. A gente vê que aquela pessoa simplesmente não está ali como se fosse um boneco de ventríloco. Então a gente fica muito nessa questão, porque até acho que um boneco de ventríloco, dependendo de quem estiver manipulando, funciona muito melhor do que infelizmente acontece com a Sophie Charlotte, apesar dela ter uma atuação aqui muito boa. Ela é uma grande atriz, ela é uma das melhores da sua geração, ela segura muito bem esse papel, mas eu acho que essa direção e principalmente esse roteiro, eles não conseguem dar estofo suficiente para ela crescer dentro do próprio filme. E eu digo isso porque eu acho que sim, a gente pode mostrar muito esse recorte da ditadura, as questões políticas da Gal Costa e tudo mais, mas eu acho que eles não vão a fundo muito nisso, e quando eles começam realmente a ir a fundo e mostram essa luta dela, quando ela toma essa luta pra si e ela decide botar a cara na frente, o filme acaba. E todo mundo fica assim, tá,
deu um corte ali, mas a gente vai continuar. E não, sobem os créditos. A gente começa a ver ali um monte de vídeo de arquivo da própria Gal, vê muitas das músicas que deveriam estar durante a projeção e não estão. As músicas que a gente, né, como eu falei, são muito famosas dela, a gente mesmo assim não vê, e fica muito assim. Talvez não teria sido melhor fazer um documentário do que fazer isso? Cadê a história realmente ali? Cadê a importância dela? Cadê o entendimento para o público do porquê Gal Costa era Gal Costa? Patrick, mas você queria uma cinebiografia comum, básica? Não. Dá para você contar a história e fazer isso estruturalmente diferente. Dá para você mostrar muito mais esse tempo, essa questão política da ditadura, como eles tinham intenção ali, e ainda esticar um pouquinho antes e depois para a gente ter um pouco mais de estofo, para fazer o público se emocionar e para fazer o público entender a importância real dessa mulher. A gente sabe muito, mas o que estava por trás, na vida pessoal, o que isso fez com ela, como é esse entendimento, como é esse ápice. A gente vê a Gal Costa sendo famosa ali, sendo conhecida e tudo mais, mas a gente não entende muito bem dentro do filme como isso aconteceu, em que momento, quais foram os momentos de virada de chave, quando ela mudou dessa coisa de você não tem carisma, você está muito travada, até ela ser a mulher que ela era. Essas lacunas ficam muito perceptíveis, muito presentes nesse filme e não faz eu ter conexão. A verdade é que o filme pegando ele cortado e a gente pegando cenas, pegando momentos, unindo essa atuação que a Sophie traz ali, tirando os momentos que ela precisa dublar, porque esses realmente para mim não tem salvação, são bons momentos, são boas cenas, bons argumentos e alguns conseguem realmente emocionar. Mas pegando tudo isso, juntando e entregando como um longa-metragem, infelizmente é muito aquém do que eu esperava que fosse e com certeza é muito aquém do que deveria ser este filme para contar a história deste ícone da música popular brasileira. O vídeo é esse, estamos então ficando por aqui. Se já assistiu Meu Nome é Gal, deixa nos comentários o que você achou do filme. Também não esquece do seu like, de se inscrever no canal e ativar as notificações. Até qualquer hora. Tchau, tchau.